Shalom, meus queridos irmãos, paz, uma boa tarde a todos. Eu queria trazer um texto das Escrituras para vocês meditarem e que também vai corroborar com o que a gente já está falando, tá bom? Anteriormente, quando eu falei para vocês sobre os Anunnaki, sobre aquilo que as Escrituras em Gênesis 6 comenta, tá bom? É o seguinte, existia na história passada, né, lá muitos milhares de anos atrás, vamos dizer assim, que, segundo a lenda, lá num planeta distante havia um povo, né, os deuses, os sentinelas, como nos livros apócrifos de Enoque vai descrever, e lá houve um problema, né, eles tiveram aproximação deste planeta com a órbita terrestre por causa da forte pressão do campo magnético, superaqueceu e degradou, né, de forma severa o domo, o campo magnético e a proteção do planeta deles. Então esses seres que as escrituras hebraicas chamam de os Anakim, bons filhos dos deuses, eles vêm para a Terra. Aqui eles encontram esse planeta, povoam, criam uma cidade, e a cidade, o local por onde os Anunnaki entraram, é justamente na cidade do Iraque, onde hoje é o Iraque, né? A antiga Babilônia, e mais anterior a Suméria. Tá bom? Eles é que são os criadores da língua suméria e do povo sumério. Como foi? Eles vieram para a Terra, e os deuses povoaram, e eles precisavam de criar escravos, ou criar pessoas, ou uma raça que fosse obediente e que extraísse o ouro, porque o domo de proteção, o campo que protegia eles lá era composto por ouro. Então eles vieram para extrair ouro para levar para sua terra. E não só isso, né? Esta é a mitologia contando, mas na verdade o ouro ele é importantíssimo porque eles usam partículas de ouro para adentrar no seu DNA. Eles conseguem bombardear por meio dessa reação nuclear e afetam o interior, o núcleo da tua célula, onde está o seu genoma, o seu DNA, para fazer alterações por meio das partículas de ouro. Foi por meio dessa extração de ouro, eles fizeram miscigenação, eles pegaram o DNA deles, o DNA dos deuses, dos Anunnaki, juntaram com o de animais e entre eles ali outros seres, e criaram uma espécie. A primeira espécie que eles criaram se rebelou. Eles não gostaram, houve uma guerra e eles destruíram. E interessante que neste mundo que eles criaram, a própria história suméria diz que eles plantaram na terra, eles construíram uma cidade e plantaram um jardim. Neste jardim era chamado, na própria cultura suméria, chamado de Éden. E Éden, e ali é onde ficava só os deuses Anunnaki, não era permitido todos entrarem. E após esta guerra, esta confusão, eles então foram lá e fizeram mais experimentos genéticos, juntaram o DNA Anunnaki com o animal, com o que sobrou dos que eles mataram, e eles foram fazendo planos, os primeiros não deram certos, até que eles conseguiram criar um homem. O primeiro experimento que deu certo dos Anunnaki foi um homem chamado Adamu, ou seja, Adamu é muito próximo do hebraico Adam, o primeiro homem criado pelo Eterno. E este Adamu foi o primeiro. Eles queriam criar um homem que fosse obediente, trabalhasse, tivesse uma certa liberdade, iria ser cuidado, porém que fosse obediente. Ele não quer um homem que se rebele contra eles. E foi assim que eles fizeram. Eles trabalharam para cultivar a terra. Alguns eram tão nobres, alguns dos homens, que eles permitiam até mesmo entrar no paraíso que era o Éden, tá bom? E corrobora muito com o texto de Gênesis 1, né? Gênesis 1 e 2. E nisso, a humanidade se fez, extraíram, eles voltaram para sua terra, mas eles deixaram vários escritos, tanto a marca do DNA humano, como também nós vemos hoje em muitos hieróglifos, muitas tábulas, pergaminhos,
muitos papiros, muitos tabletes de argilas antigos e marcações em pedras, em cavernas antigas, descrevendo que aquelas pessoas antigas viram uma aparição de um povo gigantesco, poderoso, e deixou marcas históricas em vários locais e em várias nações. Em especial, isso é encontrado muito no Iraque, onde era a Babilônia e também a Suméria. E você vai ver, existe a história de dois irmãos, dois seres aí que são a origem desses povos, onde eles são cultuados muito na Suméria, na Babilônia, que está inclusive relatado na epopeia de Gilgamesh, não é mesmo? E ele, Enlil e Enki, né? Porém, esses dois irmãos, e tem a história deles, eu quero adiantar um pouco, vocês já entenderam o contexto. O Gilgamesh, ele era um homem não, né? Vamos ser melhor, ele era um deus, né? Ele era um deus, um filho dos deuses, um filho dos Anunnaki. E ele tinha um desejo, o desejo de Gilgamesh, ele queria alcançar a imortalidade, era o desejo maior dele. Gilgamesh, Gilgamesh, tá bom? Foi um rei da Suméria, de um caráter semi-lendário, mas conhecido atualmente por ser um personagem principal da epopeia de Gilgamesh. Segundo a lista dos reis da Suméria, um antigo texto sumério datado da Idade do Bronze, Gilgamesh foi o quinto rei da primeira dinastia de Uruk, datada de aproximadamente entre 2.800 a 2.500 anos atrás, antes da Era Comum antes de Cristo. Ainda segundo a lista, ele era filho de um demônio ou fantasma, o significado da palavra no texto é incerto, e seu reinado teria durado 126 anos. Seu filho e sucessor foi Ur-Nungal, reinou 30 anos. Outro documento, a inscrição de Tumal, aponta Gilgamesh como o segundo reconstrutor do Templo de Tumal, dedicado à deusa Ninlil, na cidade santa de Nippur. Ele foi nessa procura pela imortalidade com Enkidu, seu melhor amigo, e foi dado para ele uma proposta. Ele queria tanto ser imortal, ele queria, porque todos, não importa quem é que seja humano ou não, ninguém gosta da morte, e é natural. O ser humano e nenhum outro ser gosta da morte. A morte ela é um problema para todos, tá bom? Ela é o inimigo de todos. Porém, ele tinha que atravessar uma floresta e encontrar com um ser chamado Humbaba. Humbaba, na mitologia suméria, para os assírios Humbaba, ou Huawa para os babilônios, era um monstro gigante gerado em tempos imemoriais pelo deus Utu, que era o sol. Humbaba era também o guardião da floresta de cedros, a moradia dos deuses. Olha só. A face dele se assemelhava muito à de um leão. Quando ele olha para alguém, é o próprio olhar da morte. Em várias fontes, sua face se mostra repleta de entranhas encaracoladas, semelhantes às da besta. Ele recebeu o título de guardião da fortaleza dos intestinos. Na mitologia, é irmão de Pazuzu e Enki, o filho de Hanbi. A sua morte, o que aconteceu? Ele era o guardião da floresta que Gilgamesh precisava atravessar e foi com Enkidu. E houve uma luta. E ele tinha como missão matar Humbaba, porque Humbaba guardava então os 7 espíritos, ou as 7 tábulas que continha aí os 7 resplendores, tá bom? E se ele conseguisse isso, então ele teria acesso a isso. E segundo a mitologia suméria, quem criou Humbaba foi o Enlil, tá bom? O Enlil, que é um dos patronos dos Anunnaki, né? Enlil e Enki. Enlil, inclusive, é uma origem do nome helenismo, porque é daí que surge a cultura greco-romana da Grécia, dos macedônios, que Alexandre e seus generais propagaram e está enraizada no mundo até os dias de hoje. Mas isso é muito mais para frente. E este Humbaba, ele é considerado o pai, ou o primeiro da fundação, tá bom? O primeiro rei da fundação dos Elamitas, do povo de Elão. Era um semideus
que reinou e governou de 2700 a 2680 antes da Era Comum. Ele é um contemporâneo de Gilgamesh, de Uruk, na Babilônia. E ele era do povo, e ele é o pai, ou a origem do povo elamita. Perfeito. Quem são os elamitas? Nas escrituras sagradas o povo de Elam vai aparecer porque, segundo, né, a tradição, aqui vai falar de Elam, fica exatamente no sudoeste de onde hoje é o Irã. Tá? O Irã. Porém, você não... Nenhum estudioso é enfático em afirmar que esse povo, a língua deles também não é precursora de nenhuma outra língua, eles tinham a língua própria, mas não passou, tá bom? E o profeta Daniel, ele teve uma visão no rio, né, na cidade de Suzã, onde justamente onde era Elam, que ficava ali bem no sudoeste, fazia divisa com a Suméria, Babilônia, mais ao norte a Síria, a Média e ao sul a Pérsia. É a civilização da antiguidade localizada no território que corresponde ao atual Irã, tá bom? E ela pega um pedaço pequeno da parte sul do Iraque. Fica a leste da Mesopotâmia, tá bom? E a origem dos elamitas. E estes elamitas, eles, quando o Nabucodonosor da Babilônia, Nabucodonosor II, invade esta região e se torna o império predominante, ele então anexa Elam. Tá bom? Elam é tomado, o povo elamita. Porém, quando a Babilônia vai caindo, o império de Nabucodonosor depois vai caindo a Babilônia, então os elamitas eles são os precursores do império medo-persa, do império aquemênida, fundado por Ciro o Grande. Tá bom? Isso aqui, olha só. A partir do segundo milênio antes da Era Comum, em Suzã, nas terras baixas do Cuzestão, sua cultura teve um papel crucial no Império Aquemênida, especialmente durante a dinastia Aquemênida que o sucedeu, quando a língua elamita permaneceu entre as que eram utilizadas oficialmente. O elamita não tem afinidades estabelecidas com qualquer outro idioma e parece ser uma língua isolada como o sumério, justamente por ter sido fundada por um ser que não é comum, tá bom? E aí vai haver várias... mas a sua cultura é fortemente influenciada no Planalto iraniano. Foram rivais dos sumérios e dos acádios e posteriormente dos babilônios, na disputa pela hegemonia no Oriente Próximo, até serem dominados por Nabucodonosor II da Babilônia no século VII. Quando a Babilônia caiu, os persas de Ciro o Grande, os elamitas foram gradualmente absorvidos por outras populações iranianas e semitas. Foram eles também juntos e formaram os Aquemênidas. E hoje é o atual Irã, a origem deste povo nós estamos vendo ali, tá bom? Era uma religião de origem, a religião deles era uma religião matriarcal, a deusa adorada era Kiririsha, tá bom? E tem até uma taça de prata na região do Cuzestão hoje, onde eles têm lá uma inscrição com a deusa, e ela remonta ao terceiro milênio antes de Cristo no Museu do Irã. Este povo hoje, o Senhor fala, ele tem uma profecia em Jeremias capítulo 49, versículo 34, para esta linhagem. Tá bom? Jeremias 49, 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elam, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elam, o principal do seu poder. E trarei sobre Elam os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elam. E farei que Elam tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elam, e destruirei dali o rei dos príncipes, diz o Senhor, o rei e os príncipes. Acontecerá que, porém, nos últimos dias farei voltar os cativos de Elam, diz o Senhor. Olha só, o Senhor está dizendo que ele vai pôr o trono dele naquela região de Elam. Ou seja, Deus iria estabelecer um trono para ele ali. Isso aconteceu? Você viu isso acontecendo? Não, porque é uma coisa futura. Bom, é uma coisa para os nossos dias. E é justamente hoje nós estamos vendo o Irã. Hoje, o Irã são povos do Oriente Médio que mistura sumérios,
os elamitas, os sumérios, os babilônios do Iraque e os iranianos, que são os antigos persas, os curdos, que são os antigos medos, tá bom? E o Senhor está dizendo que ele vai ter uma vingança contra este povo. Porém, essa religião de hoje lá é o Islã xiita. Este é predominante. Porém, segundo as tradições do Hadith islâmico, eles falam que eles vão trazer para o mundo um líder. Existe hoje ocultado do mundo o 12º imã, que é o Mahdi. E o Mahdi, ele virá no seu cavalo branco e vai estabelecer um governo de 7 anos. Algumas tradições dizem que são 7, outras 9 e outras 19 anos do governo do Mahdi islâmico na Terra. Bom, porém isso nós vamos aguardar. E bate muito com aquele que virá em Apocalipse 13, ou Apocalipse 3, Apocalipse 17 se refere a ele, e Daniel também fala de um dos chifres se levantará. Tá bom? E ele usa o arco. E o Senhor está dizendo que vai quebrar este arco. Então nos mostra de onde virá isso. Corrobora com Naum, capítulo 1, versículo 11. Porque o Senhor diz que de Nínive sai um que maquina o mal contra o Senhor. Nínive, hoje é a atual Mossul, onde é o Iraque. Então eu vou deixar esses estudos, esse texto para você, como parte 1. E nós iremos para a parte 2 posteriormente, para você entender um pouquinho do que as Escrituras estão falando e o que é que nós vamos ver nos próximos dias. Que o Senhor abençoe. Continua no próximo.